Salmo 121, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oremos. Pai, nesta noite abençoada, Senhor, em que nós nos reunimos como igreja Tua, meu Deus. Nós queremos entregar esses momentos nas Tuas mãos. Nós queremos entregar, acima de tudo, o nosso coração rendido ao Teu pé, meu Pai, em nome de Jesus. Toma conta deste lugar, Senhor. Limpa os céus deste lugar, ó Deus. Tira toda tribulação na nossa alma, para que nós estejamos atentos, Senhor, àquilo que o Teu Espírito quer ministrar, meu Pai, em nome de Jesus. Que nesta hora o Senhor esteja falando aos nossos corações. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que dá rumo, Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus especial e maravilhoso. Por isso que Tu tenhas liberdade de ministrar a cada um de nós. Coloca Teus anjos aqui neste lugar, Senhor, para que nenhuma palavra seja roubada, ó Deus, em nome de Jesus. Que nenhuma palavra seja perdida, meu Pai, para que em nome de Jesus nós saiamos daqui diferentes de como entramos, Senhor. A nossa vida, Senhor, é um crescimento na Tua presença. A nossa vida, ela foi criada e ela foi restaurada, Senhor, para que o Teu nome fosse glorificado, Senhor. Por isso, continue a fazer a obra em cada um de nós e que essa obra, Senhor, seja cada dia mais completa em nós, Senhor, em cada área das nossas vidas, Senhor. Nós oramos por uma recém-nascida, Beatriz Falcão, meu Pai, que fará amanhã às 7 horas uma cirurgia cardiopatia. Ela tem uma cardiopatia grave, Senhor, e ela vai operar o coração, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, da Beatriz, Senhor, que o Senhor seja com ela, Senhor, trazendo a cada dia vida, vida e vida e restauração ao coração dela, Senhor. Que ela seja perfeita, Senhor, em cada área do físico dela, meu Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, porque Tu és Deus Criador, mas Tu és Pai, Senhor. E o Senhor é Pai dos pequeninos, meu Deus. Que o Senhor venha sobre ela, cuidando desde já, não só dela, mas dos pais também, trazendo conforto, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide daquele centro cirúrgico e que a Beatriz, Senhor, tenha a vida dela restaurada, Senhor. Nós assim pedimos, Senhor, e Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vivemos tempos difíceis nas nossas vidas. Nós estamos a cada dia percebendo as dificuldades sendo aumentadas, as lutas sendo aumentadas nos nossos lares, nos lugares onde nós pisamos, nós temos visto a degradação, nós temos visto que o inimigo tem trabalhado de uma forma perigosa na vida das pessoas. As pessoas têm clamado, as pessoas têm buscado. E esse salmo, ele fala muito de um grito que nós levamos ao nosso Senhor. E ele fala de um monte, quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, quando nós gritamos, nós entendemos que Deus, ele está em lugares altos. Deus é aquele que se coloca muito acima de todas as coisas. Deus, Ele é especial, Ele não se envolve com as imperfeições do nosso dia a dia, Ele não se envolve com nada, mas Ele se preocupa conosco. Ele não se deixa levar em envolvimento pelas coisas, mas Ele é aquele que traz a solução, amém? Nós vivemos numa época em que nós podemos perceber que muitas pessoas, muitos de nós estamos vivendo dificuldades gritantes na nossa alma, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tantas dores nós temos passado, tantas dores nós temos enfrentado. E esses momentos, eles costumam tomar conta dos nossos sentimentos, tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa alma. E muitas vezes nós não conseguimos sair dessas situações. Muitas vezes nós não conseguimos pensar de uma maneira diferente como todas as pessoas pensam, elas são envolvidas.
Queridos, nós estamos para tomar grandes decisões dentro da nossa nação. Nós vamos eleger um presidente da República, nós vamos eleger senadores, nós vamos eleger deputados, nós vamos eleger governadores, deputados estaduais. Tantas responsabilidades nós temos ainda durante esse ano, tantas coisas. E muitos de nós temos imaginado em quem que nós vamos votar, o que nós vamos fazer, qual a confiança que nós temos nessas pessoas que estão aí, como votar, como fazer, como se mover no meio de tantas lutas, de tantas coisas, de tantas incertezas que nós estamos enfrentando. Mas nós servimos um Deus, amém? Nós servimos um Deus especial e maravilhoso, que está acima de todas essas situações. E outras vezes também são os nossos pecados. Os nossos pecados, eles nos afligem. E nós temos uma facilidade muito grande para pecar. Muitas vezes nós estamos desatentos às situações, e nós pecamos com os nossos pensamentos, nós pecamos com o nosso falar, nós pecamos com o nosso jeito de agir, nós ofendemos as pessoas. Isso pode ser uma situação que marque as nossas vidas e a gente não consiga sair desse tipo de situação. Mas Deus, Ele está sempre presente. E às vezes a gente não consegue perceber a presença dEle. Nós somos levados, nós somos tragados pelas situações. E a presença de Deus, que precisa ser preponderante nas nossas vidas, nós acabamos sentindo Ele tão distante. E nós não conseguimos perceber que Deus está ali com as soluções para todos os problemas que nós temos. E se nós não entendemos o que Ele está falando, se nós não entendemos a solução, Ele está ali para trazer conforto à nossa alma. Ele está ali para tirar-nos da tribulação em que nós nos encontramos. Esse é Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que está acima de todas as coisas. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o lugar certo. O lugar certo. Diga para o seu irmão, para a sua irmã que está aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo, que você possa encontrar o lugar certo na sua vida esta noite, em nome de Jesus. Queridos, nós temos um livro sensacional que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse livro, ele é tão maravilhoso que quando você começa a ler, quando você começa a se envolver com a leitura dessa palavra, você consegue enxergar coisas que normalmente você não conseguiria enxergar. Porque nós trabalhamos, nós nos relacionamos, nós vivemos a correria do dia a dia, mas quando nós nos aquietamos para ler a palavra de Deus, Deus começa a falar no nosso coração, quando nós aquietamos a nossa alma, quando nós aquietamos o nosso coração, Ele começa a falar no nosso interior, e Ele vai trazendo soluções, Ele vai trazendo tantas coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Queridos, este mundo é mau, nós vivemos muitas dificuldades, muitas vezes nós não sabemos como agir, mas quando nós estamos no lugar certo, Deus é aquele que vai nos direcionar, Deus é aquele que vai nos mostrar o que pensar, o que falar, o que dizer. Queridos, e a Bíblia, ela é um livro cheio de revelações. Ele é um livro cheio de experiências que nós podemos trazer para as nossas vidas. A Bíblia, ela pode ser um marco para cada um de nós quando nós nos deixamos envolver por ela, pela palavra sagrada. E é interessante que nós temos vários personagens da história que é tratada dentro da palavra de Deus, que foram levados para certos lugares para terem encontros especiais com Deus. Eles
que se encontravam em lugares onde eles não conseguiam escutar a Deus, onde eles não conseguiam ver a Deus. Deus os levou para lugares onde eles tiveram experiências maravilhosas de transformação. Eles foram transformados naqueles momentos porque eles estavam no lugar certo. E o lugar certo é na presença de Deus. Amém? E o interessante é que esses lugares, que esses homens de Deus são levados, eles são levados sempre para lugares altos. Não que o lugar alto, ele tenha alguma importância para aquilo que Deus quer fazer. Mas o lugar, quando fala que ele é alto, um monte, ele fala de um lugar onde a presença de Deus é tão marcante, ela é tão constante, que ela pode trazer transformação na sua vida e pode trazer transformação na minha vida. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele está em todos os lugares. Independente da posição geográfica, da altitude, Deus está em todos os lugares. Mas Deus, quando leva as pessoas para lugares altos, para montes, ele quer dizer para aquela pessoa que ela precisa estar mais próxima dele. E é interessante que muitos personagens da Bíblia receberam esse tipo de revelação. É muito interessante quando nós estudamos os personagens da Bíblia, os montes em que eles estiveram transformaram a vida deles, transformaram o jeito de ser, o jeito de passar, de pensar, o jeito de agir nessas pessoas. E quando Deus nos fala de montes, é porque nós, como seres humanos, nós precisamos de referências nas nossas vidas. Deus, ele precisa mostrar para cada um de nós que ele está acima dos nossos problemas, que ele está acima daquilo que tem angustiado os nossos corações, que tem trazido angústia para as nossas vidas. Deus está acima de todas estas coisas. E quando Deus nos chama para um lugar alto, é para que nós entendamos que ele é a solução para as nossas vidas. E o lugar certo é um lugar onde nós nos afastamos do problema. O problema não vai nos deixar, mas nós nos afastamos. Ele deixa de ser o foco principal dos nossos pensamentos. Ele deixa de ser o foco principal daquilo que a gente vive no dia a dia. Ele não faz mais parte do foco principal. Ele não toma conta dos nossos pensamentos. E Deus começa a trabalhar com cada um de nós. Deus começa a trabalhar com os nossos pensamentos, com a nossa alma, com as nossas ideias, e Ele nos leva para um lugar de paz. Ele nos leva para um lugar onde a tribulação pode estar sendo vivida com toda a intensidade, mas a paz que nós sentimos naquele momento excede todo o entendimento que nós possamos ter. Isso nos ensina a palavra de Deus. E o lugar certo, nós precisamos entender isso, é sempre Deus que determina. É sempre Deus que vai determinar o lugar certo, onde nós devemos estar. Isso fala de obediência, isso fala de revelação, isso fala da certeza daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Ele nos mostra de acordo com a sua palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é única. Não existe nenhum tipo de falha na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé. E nós cremos que quando nós estamos nos submetendo àquilo que Deus nos ensina, Ele vai nos levar em todo momento da nossa vida para o lugar certo. Nós podemos até nos desviar um pouquinho do lugar certo, mas Deus, quando nós estamos na dependência dEle, Ele nos chama de volta, Ele nos alerta, e Ele nos leva ao lugar de vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? E é interessante, quando Deus começa a tratar os homens que são descritos na Bíblia, as mulheres que são descritas na Bíblia, é interessante que essas pessoas estão vivendo tribulações muito sérias. E o primeiro personagem
que eu levantei ali, está no livro de Gênesis, capítulo 6, 7 e 8, que é Noé. A palavra de Deus nos fala que a época de Noé foi uma época muito difícil. Tanto é que Deus tomou uma decisão. Ele decidiu destruir toda a população que havia aqui na terra. Deus iria mandar um dilúvio. Mas Noé achou graça ao coração do Senhor. A palavra nos ensina que Noé era um homem justo, que Noé é um homem que andava com Deus, que Noé era um homem que temia a Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Diante de uma geração totalmente corrompida. E quando nós olhamos para a situação que nós vivemos hoje, não é muito diferente daquilo que nós estamos presenciando nas instituições, nos lugares onde nós andamos. A taxa de desemprego que nós enfrentamos, pessoas sofrendo, moradores de rua, a cada dia aumentando mais. E queridos, isso não é só no nosso país. Se você sai para fora em outros países, você vai ver também a quantidade de moradores de rua crescendo. É uma coisa assustadora. É algo que nós não conseguíamos imaginar há 10 anos atrás. A situação tem piorado. E as pessoas estão precisando de Deus. As pessoas precisam da revelação de Deus. E Noé, ali naquela situação, Deus manda ele construir uma arca e colocar a família dele dentro daquela arca e colocar todos um representante de cada animal. E Noé, quando terminou a sua obra, colocou todos que Deus havia mandado ali dentro daquela arca, e caiu chuva, queridos. E toda a terra se viu inundada. E Noé ficou durante algum tempo ali dentro daquela arca, e a água não baixava, mas de repente a água começou a baixar. A mão de Deus atuando na vida de Noé. E interessante que a água baixando, o primeiro lugar aonde a arca ela se ancorou foi no Monte Ararat. O Monte Ararat era um lugar acima do lugar onde Deus colocou o povo dele, um pouquinho acima. Essa experiência aconteceu muito antes de Deus tirar o povo dele do Egito. Foi uma experiência no início da descrição da nossa Bíblia. E o Monte Ararat foi um lugar onde o coração de Noé se aquietou. A arca ficou ali e o coração de Noé se aquietou. E Gênesis 8:4 diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. E Deus traz uma palavra ali para Noé. Toda a população havia sido dizimada. Noé e sua família foi salva, os animais foram salvos. Deus preservou aquilo que ele queria preservar. E Noé, um homem que andava com Deus, um homem justo, ele teve ali um lugar de recomeço. Aquele lugar, para Noé, foi um lugar de recomeço. Quantos de nós precisamos de recomeços nas nossas vidas? Quantos de nós precisamos de um alento nas nossas vidas? Quantos de nós tropeçamos, quantos de nós caímos na nossa vida profissional, na nossa vida emocional? Quantos de nós precisamos de um recomeço? E Deus é o Deus que te levanta. Deus é o Deus que te estende a mão, que te tira daquela situação e te leva para uma nova situação. Quando nós estamos na presença de Deus, queridos, Ele vai nos levantar e Ele vai nos levar para o lugar certo onde nós devemos estar, em nome de Jesus. E foi isso que Deus fez com cada um de nós. Jesus Cristo foi o nosso recomeço, queridos. Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, morreu pelo meu pecado.
E quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, existe um recomeço para cada um de nós. A vida que estava indo numa direção, Jesus, Ele vem transformar aquela situação. Ele vem nos levar para algo novo. Um lugar onde a presença de Deus é marcante. É o lugar certo nas nossas vidas. E se você ainda não recebeu esse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa fazer isso de uma forma urgente. Porque nós vemos as situações que estão acontecendo no nosso tempo de hoje. Situações difíceis. Queridos, nós vivemos um lugar maravilhoso. Ribeirão Preto é um lugar maravilhoso. Vocês imaginem se vocês estivessem vivendo na fronteira com a Venezuela, vendo aquela situação que aquelas pessoas estão passando ali dentro da Venezuela. Que situação difícil, que momentos difíceis essas pessoas estão passando. E é hora de nós estendermos as nossas mãos para as pessoas que estão sofrendo. Jesus, Ele quer alcançar o coração de todas as pessoas que já pisaram e que estão aqui nessa terra. Jesus, Ele está pronto para entrar no coração das pessoas, mas cabe a nós levar essa palavra de vida para as pessoas. Um lugar de um novo começo. Nós precisamos apresentar para as pessoas um novo começo que Deus proporcionou para cada um de nós através do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Um lugar de um novo começo. E outra pessoa também, que foi levada para um monte, para um lugar alto, para o Monte Moriá, foi o nosso querido Abraão, conhecido como o pai da fé, um homem de fé que saiu da sua terra, saiu da sua parentela, e foi para um lugar onde não sabia onde ele estava indo. Abraão era uma pessoa que dependia totalmente de Deus, e ele sabia que ele não era dessa terra. Tanto é que Abraão ele morava em tenda, porque ele sabia que onde Deus mandasse, ele iria desmontar a sua tenda e montar em outro lugar. Esse é o coração de Abraão. E Abraão não tinha descendentes. Abraão não tinha descendentes. E com 100 anos de idade, a sua esposa com 90, Deus proporcionou o sobrenatural dele para a vida de Abraão. E nasceu Isaque, o filho querido, o filho da bênção, o filho da promessa. Mas Deus, Ele provou Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, nós vemos ali que Abraão ele foi levado juntamente com seu filho ao monte Moriá, para que aquele filho tão esperado, aquele filho tão querido, fosse oferecido como holocausto. Deus estava provando o coração de Abraão. Quem de nós teria coragem de entregar um filho? Quem de nós teria coragem de sacrificar um filho? Deus não queria o sacrifício de Isaque. Deus queria o coração de Abraão. Deus tinha planos maiores para Abraão. E Deus quer o seu coração também. A cada dia Deus trabalha para Ele ser dono completamente do seu coração. Ele quer tomar conta de cada área de você, Ele quer tomar conta de cada área da sua vida. Deus ele não se conforma quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos dEle. E Ele está ali sempre presente para que nós sejamos alertados da presença dEle, para que nós o busquemos, para que nós voltemos para aquele lugar de onde nós saímos. Esse é o coração de Deus. O coração de Deus é maior do que todas as coisas. O amor de Deus, ele é maior do que todas as coisas. E quando Abraão ia oferecer o sacrifício do filho, aquilo era algo que acontecia no tempo em que Abraão vivia, na terra onde ele saiu. As pessoas eram oferecidas em sacrifício.
Muitos povos primitivos tinham isso como um estilo de vida. Então Abraão, ele não sentiu dificuldade em fazer aquilo que Deus havia pedido, principalmente porque Abraão tinha uma certeza no coração. Se Isaque era o filho da promessa, com certeza Deus providenciaria para que ele não morresse. Amém? Essa era a fé de Abraão, o pai da fé. E quando Abraão demonstra isso para Deus, o que aconteceu? Quando Abraão olha ao redor, ele vê ali o animal para o sacrifício. Deus havia providenciado o animal para o sacrifício. O coração de Abraão estava pronto para coisas maiores, para caminhos maiores, para bênçãos maiores de Deus sobre a vida dele. Abraão, com certeza, era um homem que temia Deus em todas as áreas da vida dele. E Gênesis 22:14, o texto diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aquele lugar alto, aquele lugar certo na vida de Abraão, é um lugar de provisão. Quando você se encontra no lugar certo, quando você está na obediência de Deus, quando você está fazendo tudo aquilo que Deus projeta para você, não vai faltar provisão sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Essa é a promessa de Deus, que você receba essa promessa de Deus para a sua vida. Longe de Deus, a vida é de um jeito, e próximo de Deus, a vida ela é vivida de outra maneira, com intensidade, com a glória de Deus se apoderando de nós e trazendo transformações em tudo aquilo que nós precisamos, e trazendo a provisão não só espiritual, mas trazendo tudo aquilo que nós almejamos também, os sonhos que Deus coloca no nosso coração. No lugar certo é um lugar de provisão. E Abraão experimentou isso na vida dele, e nós podemos experimentar isso na nossa vida. E outro personagem, nós estamos passeando hoje pela Bíblia, personagens que estiveram em lugares altos, em lugares onde Deus falou tremendamente ao coração deles. E outro personagem muito interessante, outro homem de Deus, que experimentou o melhor de Deus para a vida dele, foi Moisés. Moisés, lá no livro de Êxodo, viveu uma vida de livramentos. Moisés, ele era para ter sido morto. Deus colocou no coração da mãe dele para que ele se livrasse de ser morto. E Moisés foi criado pela filha do faraó, ele foi criado dentro de um palácio, ele foi criado com todas as maravilhas que aquele reino rico poderia oferecer para ele. Mas Moisés, ele tinha algo no coração dele, ele não se sentia bem naquele lugar. E ele soube que ele não era filho da filha do faraó, que ele era hebreu. E Moisés começou a viver aquela revolução dentro do interior dele. Moisés, ele não se sentia bem no lugar onde ele estava, e ele queria mudar aquela situação na vida dele. E ele vendo o que estava acontecendo com alguns hebreus, ele se levanta, alguns hebreus estavam sendo espancados, e ele se levanta contra aquilo e ele mata um guarda egípcio. E ele é descoberto naquilo que ele havia feito. E Moisés foge. Moisés foge para um lugar muito distante. E Moisés fica durante 40 anos ali remoendo aquela situação. A vida de Moisés foi restituída, mas nada daquilo que ele havia imaginado para a vida dele. E um dia que ele estava pastoreando os animais do seu sogro, Deus se apresenta para ele no monte
Sinai. Moisés foi despertado na sua curiosidade de uma sarça que ardia em chamas. E aquela sarça ardia em chamas, mas não se queimava. Era a presença de Deus naquele lugar. Era a presença do sobrenatural de Deus naquele lugar. E Moisés é levado para aquele lugar. E Moisés recebe um chamado de Deus para a vida dele. Quantos de nós estamos sem direcionamento nas nossas vidas? O que estudar? Aonde trabalhar? O que fazer da nossa vida? Qual a pessoa que vai fazer parte do nosso dia a dia? Com quem iremos casar? São tantas coisas que nós precisamos decidir na nossa vida. Nós precisamos de revelação a todo momento de Deus para o que fazer, para como agir, para onde ir, aonde pisar, aonde recuar. Nós precisamos ter isso gravado no nosso coração e é só Deus que pode dar isso. E Moisés era uma pessoa que precisava de direcionamento, como nós precisamos de direcionamento. Em Êxodos 3:12, o texto diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. O Monte Sinai, o lugar do direcionamento para a vida de Moisés. E vocês precisam estar certo, nós precisamos estar no lugar certo, para que Deus esteja sempre nos direcionando. Em cada decisão que tomamos, nós precisamos do direcionamento de Deus. Nós precisamos estar no lugar alto, na presença de Deus, no lugar certo, onde Deus quer que nós estejamos. E outro homem de Deus está lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João. O apóstolo João, um homem de Deus, um homem que foi conhecido como filho do trovão, mas que a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo trouxe transformação ao coração dele. Mas João já estava aproximando de uma idade muito avançada. E João havia perdido os seus colegas de ministério. As pessoas vinham morrendo. Aquelas pessoas que andaram com Jesus como ele, já não estavam mais ali. João já havia perdido todos os seus companheiros. João vivia uma vida solitária. Mas João ele precisava de um incentivo na vida dele. João ele precisava ser despertado, porque as gerações que viriam em seguida a ele precisavam ser impactadas por aquilo que Deus fazia na vida de João. E João recebe uma revelação no livro de Apocalipse. Uma revelação. E João, levado a uma visão, em Apocalipse 4:1, a palavra de Deus revela: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João ele precisava ter os seus sonhos renovados. Jesus ainda não havia voltado, mas ele vivia uma promessa da volta de Jesus. Mas o tempo estava passando, as pessoas não haviam conhecido Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus, já não estavam mais ali. E João precisava trazer uma palavra de poder para aquelas pessoas. João precisava trazer uma revelação. E João ele foi levado ao céu. E quando Jesus, que é essa pessoa que tem a voz de trovão, chama João e fala: sobe aqui. João já tinha visto uma porta aberta no céu. Deus tinha uma revelação para ele. E nós precisamos de revelações nas nossas vidas. Nós precisamos sempre estar no lugar de revelação.
lugar de revelação, lugar onde os nossos sonhos são renovados. Queridos, eu já sou considerado um idoso. Pelas nossas leis, eu sou aquele que para naquela vaguinha de idoso, tá certo? Eu sou considerado um idoso dentro da nossa nação. Mas, emocionalmente, na minha alma, nas minhas emoções, eu não posso me considerar um idoso. Porque isso vai fazer com que eu entre num marasmo, eu entre nas coisas que acontecem ao meu redor. Eu tenho que ter a minha alma viva, eu tenho que ter o meu espírito vivo dentro de mim, para que eu possa trazer uma palavra de vida para esta geração que está vindo aí. Amém? Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. E se você é jovem então, quanto tempo você vai ter para influenciar as pessoas? Por isso Deus te diz nessa noite, sobe aqui. Vem para esse lugar. Jesus diz para você, sobe aqui. Eu quero renovar os teus sonhos. Eu quero trazer revelação para você. E no lugar certo, você pode experimentar essas coisas. No lugar certo, Deus fala ao seu coração. Deus mostra ao seu coração tudo aquilo que você precisa receber de revelação. E se nós olharmos os personagens bíblicos, nós poderíamos pegar muitos mais. Davi, mulheres, tantas pessoas. Eu peguei os de maiores influências aqui, dentro da palavra de Deus. Nós passeamos pela Bíblia toda. Nós andamos desde o Antigo Testamento até o último livro do Novo Testamento. São pessoas que foram impactadas, pessoas que foram levadas por Deus para o lugar certo. Mas existe uma pessoa que passou aqui na terra que é especial. Essa pessoa é o nosso exemplo. Essa pessoa é o nosso referencial. 100% homem, mas também 100% Deus. Que abriu mão dessa condição de estar lá no céu para descer aqui à terra. Para que hoje nós estivéssemos nessa condição em que nós nos encontramos. A salvação é presente dentro de nós por causa desse amor desse homem, Jesus Cristo. E ele viveu uma experiência também que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma experiência que marcou a minha vida e eu creio que marca a vida de cada um de nós. Quando ele se dirige ao Getsêmani, o Getsêmani era um lugar onde os frutos da oliveira, eles eram esmagados. Era um lugar onde se produzia o azeite. E Jesus foi para aquele lugar, porque ele sabia que ele seria esmagado, ele estava sendo esmagado por aquela situação, mas Deus o levou àquele lugar. Deus o levou àquele lugar, para que isso servisse de exemplo não só para ele, mas para todas as pessoas que estivessem com ele, para todas as pessoas que escutassem esse relato que está na palavra de Deus. Isso pode trazer transformação para cada um de nós. E o texto que eu separei está lá em Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 41. Marcos 14, de 32 a 41. E o texto diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Queridos, Jesus iria enfrentar o seu fim de ministério aqui na terra. Jesus iria enfrentar uma situação de morte física. E Jesus, como homem, ele estava sofrendo com aquela situação. Mas, queridos, eu não creio nem que fosse pela morte física, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele servia, ele tinha certeza do lugar que ele ocupava no coração de Deus Pai. Mas Jesus sabia também que todo o seu pecado, que todo o meu pecado, que o pecado de toda a população seria lançado sobre ele. Todo o pecado seria lançado sobre ele. Então vocês imaginem a angústia que Jesus estava sofrendo por aquela situação. E Jesus sabia que quando ele recebesse os nossos pecados, o Pai estaria de costas para ele. Porque Deus Pai não comunga com o pecado. E isso, com certeza, era o que mais doía no coração de Jesus. E Jesus estava atribulado. O texto diz que ele se sentia tomado de pavor e de angústia. E a alma dele estava profundamente triste até a morte. Queridos, quantos de nós já não enfrentamos situações desse tipo? Por muito menos do que aquilo que Jesus iria enfrentar. Quanto de nós não sofremos a perda de um ente querido? Quanto de nós não sofremos as humilhações que passamos durante os tempos em que vivemos aqui na terra? São muitas humilhações que nós passamos, são muitas lutas que nós enfrentamos. Isso traz tribulação para cada um de nós. Mas o lugar onde a azeitona era esmagada, Jesus foi levado para aquele lugar. E quantos de nós não abrimos mão de enfrentarmos situações difíceis no nosso dia a dia? Quantos de nós não fugimos das situações difíceis? Jesus, ele foi levado para um lugar para ser onde ele estava sendo esmagado, mas ele foi levado para o lugar certo, queridos. Jesus, ele foi para o lugar certo, porque nós percebemos isso no texto. Mas o lugar certo que Jesus nos mostra, no versículo 32, fala que Jesus, ele foi orar. O lugar certo é um lugar de oração, um lugar onde nós nos despimos de tudo aquilo que impede a companhia de Deus centralizada nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no nosso querer, no nosso agir. O lugar certo é um lugar de oração. Mas, queridos, nós somos treinados durante toda a nossa vida a fazermos orações rápidas. Nós viemos de um mundo que corre, e nós ficamos correndo atrás desse mundo. A oração que Jesus fez ali naquele lugar é uma oração muito diferente, não é uma oração apenas de alma. Não foi uma oração feita com o intelecto dele. Jesus derramou o Espírito dele ali diante do Pai. Uma oração espiritual diante do Pai. É isso que nós precisamos entregar para Deus todos os dias. Onde nós nos esvaziamos. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito de Deus, ele nos ensina a orar até com gemidos inexprimíveis. E essa é a oração que Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos chorar espiritualmente diante de Deus,
pela pobreza do nosso jeito de agir. Queridos, nós somos muito falhos. Nós erramos todos os dias da nossa vida. Mas o amor de Deus, ele é maior que tudo isso. Que Ele está estendendo a mão para cada um de nós. A nossa oração precisa ser diferente daquela oração do dia a dia, do corre-corre. Nós precisamos rasgar o nosso espírito diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, com algo que sai do fundo do nosso interior, para que Deus sinta tudo aquilo que eu queira falar para Ele realmente, tudo aquilo que está me doendo, porque Deus precisa ouvir aquilo que está se passando dentro de nós. Ele sabe tudo, Ele sabe os meus pensamentos antes que eu pense eles. Mas Deus espera de cada um de nós que nós falemos tudo aquilo que nós estamos sentindo. É uma oração realmente de entrega. E Jesus, Ele foi levado no lugar certo. O lugar certo é um lugar onde nós vemos lutas, batalhas espirituais. Nos versículos 33 e 34, Jesus enfrenta lutas, batalhas espirituais. O coração dele está ali apertado, a mente, a alma dele, ele sofria de uma angústia muito forte. Mas o lugar certo fez com que Jesus vencesse aquela situação. Não pense você que quando você estiver no lugar certo, você não vai enfrentar batalhas. As batalhas estão aí sempre presentes nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo mau, mas nós servimos ao Deus da vitória, amém? O Deus da vitória, aquele que vai te fazer passar pela luta, pela tribulação. E você vai vencer esse tipo de situação na sua vida, em nome de Jesus. Mas, existe um segredo para nós estarmos no lugar certo. E Jesus, ele nos mostra isso. No versículo 35, ele deixou a princípio os discípulos, a quantidade maior de discípulos, um pouquinho distante, mas ele levou 3 discípulos com ele. Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. Mas mesmo assim, quando Jesus ele foi se derramar na presença de Deus, o texto fala que ele se adiantou um pouco. Jesus ele foi além daquela situação. Jesus não ficou naquele lugar, ele se adiantou. E queridos, nós não podemos ficar no mesmo lugar. Se as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos nos adiantar. Nós precisamos ir na direção de Deus. Foi isso que Jesus fez. E Ele nos ensina nesse texto. Ele se adiantou. Ele foi na direção do Pai. E muitas vezes nós contamos com as pessoas. Nós precisamos contar com as pessoas. Nós precisamos contar com os irmãos. Mas, em muitas das vezes, nós precisamos ir além. Nós não podemos ficar, porque muitas vezes as pessoas não poderão nos ajudar. Somente Deus que conhece, que sabe todas as coisas, o Deus de planejamento, para aquilo que eu preciso ser. Ele é que vai me mostrar. E nós precisamos ir além. Nós precisamos estar num lugar onde nada possa nos impedir de receber a revelação de Deus, a vitória de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas no versículo 41, Jesus declara: e veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormi e repousais? Basta, chegou a hora. Deus mostrou para Jesus o que ele precisava fazer. Ele estava no lugar certo, na hora certa, e a revelação de Deus. Aquilo foi um lugar de provisão, aquilo foi um lugar de direção, de revelação, mas foi um lugar de convicção também. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós precisamos fazer. Deus tem um plano para cada um de nós, e nós precisamos de convicção disso. Nós precisamos ter a certeza, e é só Deus que vai mostrar isso para cada um de nós. Somente Deus pode mostrar aquilo que você tanto almeja na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? O lugar de convicção.
E quando nós estamos no lugar certo, o lugar que é preparado por Deus, aí vem a revelação realmente. Como teve Jó. Jó foi um homem que recebeu muitas palavras, mas quando Deus se revelou para ele, levou Jó para o lugar certo, onde o coração de Jó precisava estar. Jó declarou no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, queridos? É essa visão que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. O lugar certo é o lugar da provisão, é o lugar da revelação. Mas é o lugar onde Deus se mostra com a sua maior intensidade. Onde Deus se mostra com o maior amor que nós possamos entender que vem dele. Deus, ele ama cada um de nós. Mas nós precisamos nos aproximar dele. Nós não podemos ficar onde nós estamos, nós precisamos ir além. Em nome de Jesus. Amém? E você, eu creio que você quer ir no lugar certo para a sua vida, em todos os momentos. E eu gostaria de estar orando por você. Gostaria de chamar os músicos, para que nós estivéssemos louvando esse Deus. E eu gostaria de orar por você. Que você levante do seu lugar, que você se aproxime. E que você realmente venha com o seu coração aberto. Que você abra o seu coração, para que Deus possa te ministrar nessa noite. Essa é uma noite de revelações, queridos. Essa é uma noite de despertamento de sonhos. Deus quer mostrar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Deus quer mostrar tudo aquilo que Ele quer fazer por você. Deus quer derramar o amor dEle por você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei como você veio aqui essa noite. Eu não sei como você entrou por aquela porta, se você entrou com o seu coração apertado, se você entrou angustiado, se você não sabe o que você vai fazer amanhã, porque amanhã é um dia que nós começamos a semana de trabalho, o dia a dia, e as lutas elas voltam, os problemas eles retornam. Nós estamos aqui reunidos hoje. Este é um lugar onde nós relaxamos, onde é um lugar onde nós recebemos a presença de Deus nos nossos corações. Mas Deus quer que você passe não só o dia de hoje neste lugar, mas Ele quer que você passe a tua semana. A tua semana. Talvez você tenha perdido os seus sonhos, talvez você não tenha mais revelação. Talvez Deus não tenha mostrado para você aquilo que você precisa fazer. Talvez a tua oração não seja feita mais com tanto entusiasmo. Deus quer te renovar nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer renovar a sua mente, a sua alma. Deus quer renovar as suas emoções. Pode ser que aquela perda que você teve, ou recente, alguns anos atrás, esteja doendo muito dentro de você ainda. Deus quer trazer conforto e consolo para você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto louvamos ao Senhor, que você rasgue o seu coração diante do Pai, que você dê um passo, que você vá além nessa hora, que você abra o seu coração diante do Senhor, que Ele vai te mostrar coisas inenarráveis, coisas que Ele tem reveladas só para você, em nome de Jesus. Pai, com o nosso coração rasgado diante de Ti, meu Deus, nós nos prostramos diante da Tua majestade, Senhor. Meu Deus, meu Senhor, quantas dificuldades temos enfrentado, Senhor. Quantas coisas temos visto, Senhor. Quantas injustiças, meu Pai. Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Por isso, nesta noite, nós queremos
rasgar o nosso coração diante de Ti, nos humilhar diante da Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, queremos declarar a nossa total dependência de Ti, meu Pai. Senhor, tantas vezes pensamos em desistir, tantas vezes achamos que não podemos ir além, Senhor. Oh, meu Deus, leva-nos para o lugar certo, Senhor. O lugar da revelação, Senhor. O lugar da provisão, meu Pai. Provisão para os nossos anseios, para a nossa alma, Senhor. Renova os nossos sonhos, Senhor. Renova as nossas emoções, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Eis-nos aqui como igreja, Senhor. A igreja Tua, Senhor. E nós temos o nosso desejo de fazer mais da Tua obra, mais por Ti, Senhor. Mais pelos Teus planos, ó Deus. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Revela os nossos sonhos, revela sonhos, Senhor. Dê-nos visões, Senhor. Dê-nos revelações do dia a dia, do que fazer, de como agir, meu Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, a lugares altos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a lugares de provisão. Leva-nos a experiências marcantes, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante do nosso único Deus, o nosso único Senhor. Não há esperança sem Ti, meu Pai. Não há esperança sem a Tua presença, ó Deus. Mas ensina-nos, ó Deus, a ir além. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. A oração que vem do Teu Espírito, ó Deus. A oração, Senhor, onde nós rasgamos o nosso interior. E aquilo que muitas vezes está escondido dentro de nós, Senhor, vem para fora, ó Deus. Porque é só o Teu Espírito que pode fazer isso com o nosso espírito, ó Deus. Oh, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus bendito, encha-nos da Tua presença, Senhor. E nós não queremos viver mais, Senhor, os altos e baixos do nosso dia a dia, Senhor. Nós queremos andar em lugares altos, Senhor. Por isso venha, meu Pai, e toma conta de cada um de nós, ó Deus. Toma conta do nosso interior, ó Deus. Toma conta da nossa alma, Senhor. A nossa alma é uma característica que o Senhor colocou em nós, ó Deus. Por isso toma conta, Senhor. Não existe vitória sem Ti, meu Pai. Nós declaramos isso esta noite, Senhor. Não existe vitória sem Ti, Senhor. Por isso venha, Senhor, e toma posse, meu Pai, do Teu lugar especial dentro de nós, meu Deus. Toma posse, Senhor, e unge o Teu povo, Senhor. Unge a Tua igreja, Senhor, com a revelação. Unge a Tua igreja com a cura, Senhor. A cura. Jesus estava sofrendo, Senhor, na sua alma. Ele estava angustiado, mas o Senhor o curou. O Senhor trouxe convicção à alma, ao coração dele, Senhor. Por isso manifesta-te sobre cada um de nós, ó Deus, com a certeza, com a convicção do Deus que nós servimos, com a convicção do nosso papel, com a convicção, Senhor, do que nós representamos dentro do Teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, e se Ele fez na sua vida, que você levanta um forte aplauso ao Senhor nessa hora. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa hora que você estivesse orando comigo. Pai, nesta noite eu recebi a Tua mensagem e eu abri o meu coração para Ti.
Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha transgressão, eu reconheço a minha independência de Ti. Mas nesta noite, Senhor, eu decido, e é uma decisão de dentro de mim, Te servir em todos os dias da minha vida. Que a vida que há em Ti seja dentro de mim, ó Pai. E escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, para que eu viva contigo por toda a eternidade. Amém e amém.